Hoje para falar sobre a gestão do Paulo Rogério Pinheiro, já na reta final, ele que assumiu ali em janeiro de 2021, já com alguns trabalhos desde meados de dezembro, até o final agora, né, em dezembro de 2023, o que já temos a certeza, ele não irá continuar para o ano que vem, o atual estatuto do Goiás não permite isso, é óbvio, terá outras mudanças, mas que pelo andar da carruagem, o Paulo Rogério não parece muito, digamos, motivado a ficar mais tempo no Goiás. Ele já havia deixado isso muito claro, que assumiu o Verdão naquele momento de dificuldade após a temporada de 2020, com rebaixamento, recessão econômica e dívidas, absurdas dentro do Goiás, muito por conta do seu pai, o Ailê Pinheiro, e que depois disso, iria dar um tempo no futebol. Não julgo ele, até porque se eu tivesse as mesmas condições, eu dificilmente daria as caras em futebol, porque é uma coisa muito cruel, muito injusta, você basicamente não tem muito reconhecimento. É óbvio, se for uma forma de seguir a sua carreira, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, no canal, não trabalho diretamente no Goiás, com o Goiás, também nem tenho a intenção disso, mas querendo ou não, eu falando de futebol, se o Goiás ganhar, vocês vão me achar, digamos assim, mais legal. Se o Goiás perder, vocês vão ficar bravos aqui comigo também. É extremamente natural. Se for uma profissão do cara, tudo bem, se ele tem aquela intenção de ser um gestor, um diretor, um jornalista, aí vai. Mas, sinceramente, esse negócio de abnegado no futebol é uma coisa muito cruel. Eu, sendo esmeraldino, vocês também, sendo bem sincero aqui, tendo a condição financeira de vida, de possibilidades do Paulo Rogério Pinheiro, eu não me meteria em futebol em maneira alguma. Mas obviamente você tendo seu pai sendo o Ailê Pinheiro e com o Goiás num momento delicado, precisando da sua ajuda, aí cada um sabe aonde e o que pode fazer. Foi uma gestão boa do Paulo Rogério Pinheiro. Eu vi muita gente comentando, ele pegou o Goiás na Série B e vai deixar na Série B. É óbvio que não está garantido ainda, o Goiás tem algumas rodadas, eu não acredito na permanência, mas ela pode acontecer, a gente torce muito para isso. Seria a mesma divisão, pegando na Série B e deixando na segunda divisão, com as contas totalmente equilibradas e com o Goiás muito mais ajustado. Eu acho que esse é o principal trunfo da gestão do Paulo Rogério Pinheiro, algo semelhante, por exemplo, do que fez o Sérgio Rassi, ali meados de 2000 até 2017, que ele ficou no Goiás, ele assumiu ali meados de 2013, e deixou o Goiás muito bem equilibrado, depois daquele Campeonato Brasileiro de 2014, com algumas vendas também na temporada de 2015. Muito boa na parte financeira e muito ruim no futebol. Eu não coloco do Paulo Rogério Pinheiro péssimo no lado do futebol, vamos considerar aqui com o Goiás caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu os dois primeiros objetivos, no Brasileirão, o acesso na Série A, para a Série A, na Série B de 2021, a permanência na primeira divisão também do ano passado, muito difícil, conseguiu com êxito, e nesse ano, com o Goiás caindo, é óbvio que tudo pode acontecer na reta final, seria o primeiro em principal instância, que é a Série A, o Campeonato Brasileiro, não atingindo os objetivos. Em duas finais do Goianão, sendo derrotados, eu nem coloco aquele Goianão de 2021 na conta, porque era um time totalmente mesclado, com o Goiás vendendo um almoço para pagar a janta, acho que seria cruel. Aquela participação da Copa do Brasil também não. Então seriam os dois campeonatos estaduais, onde foi sim muito decepcionante. Eu sempre coloco o favoritismo para o time que está na Série A do Brasileirão. Como em 2022 o Atlético estava mais tempo na Série A, eu via como naturalidade, um favoritismo para o Atlético. É óbvio que o Goiás é muito maior, deveria ter conquistado o título, não foi possível. Nesse ano, a obrigação era do Goiás, então dá para dizer que uma decepção também dentro das competições estaduais. Ganhou a Copa Verde, um título aí que não acontecia desde 2018, apesar que, sendo bem sincero também, a Copa Verde não dá para dizer que alimenta por completo a fome do torcedor do Goiás, de bons times novamente, de primeiras conquistas, Estrela Dourada e tudo mais, muito longe disso. E na Copa do Brasil, uma boa participação, mas que terminou de forma vergonhosa, aí ele não tem culpa também, mas que chegar até as oitavas no ano passado foi sim uma boa participação, e nesse ano o vexame diante o Águia de Marabá. Então dá para dizer que foi uma gestão equilibrada na parte esportiva, longe de ser perfeita, falou algumas bobagens que não precisava falar, mas que, sendo bem sincero também, quem que não fala uma bobeira depois de uma empolgada no final de semana, você acaba soltando uma coisa que você não queria, Eu tô falando, me referindo àquela fala do Paulo Rogério Pinheiro após a vitória diante o Criciúma, que mencionou que apoiando os jogadores junto com todos eles e com o apoio da torcida, o Goiás chegaria na Copa Libertadores. Foi algo muito distante no ano passado? Não, o Goiás ele ficou numa situação que, sendo bem sincero, se não fosse também aqueles erros de arbitragem, o Goiás poderia sim estar em uma Copa Libertadores, mas que muito longe, por exemplo,
do orçamento traçado e principalmente dos objetivos. Se o Goiás quisesse de fato chegar na Copa Libertadores, ele tem que fazer um planejamento de longo prazo. E nessa atual temporada de 2023 seria o ideal para isso. Um segundo ano de Série A, muito mais bem controlado financeiramente, tendo maior estabilidade, e você poderia sonhar com uma Libertadores. Em que momento que o Goiás falou, a não ser escapar do rebaixamento nesse momento? O discurso do Goiás também é muito ruim. Então a gente pode colocar os pontos positivos, principalmente, obviamente, na parte financeira, apesar que o torcedor já não engole mais essa, né? O Goiás, ele trata a torcida como se fosse acionistas, né? Que você tem que dar resultados financeiros, demonstrações de orçamento, de lucro, de despesa, de prejuízo nos últimos 3 meses, 1 ano. E óbvio, isso é muito importante para o futebol, na vida também em geral. Se você não tiver com as finanças equilibradas, você vai estar com a cabeça estressada, aquela coisa toda que a gente sabe que, infelizmente, né,